Caros amigos, nós somos o casal Saluar e Teca. Desde o ano de 2001 iniciamos a experiência com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola através de um retiro de fim de semana, um EEL1, que é o exercício espiritual para leigo. No SEI, em Itaici, em Indaiatuba, em São Paulo. Foi uma experiência diferente de todas as outras que já havia vivenciado nos nossos mais de 22 anos de apostolado leigo, no movimento de cursilho de cristandade, especialmente ligado sempre à escola vivencial do cursilho, à escola de fé e vida, uma escola de formação permanente do cursilho, onde temos recebido e compartilhado com os amigos e irmãos de fé a nossa vida de cristão comprometido, procurando vivenciar o tripé, oração, formação e ação evangelizadora. Podemos dizer que a vivência dos exercícios espirituais foi um marco que mudou a direção de nossa vida. Decidimos que dali em diante buscaríamos vivenciar e conhecer cada vez mais essa espiritualidade inaciana. Ao mesmo tempo, optamos pela espiritualidade inaciana como um estilo de vida. Percebíamos também profundamente a razão pela qual tanto valor se dá aos retiros e ao que eles contêm. Não só o retiro, mas a experiência dos exercícios espirituais, experiência de silêncio, de oração, a conversa com alguém que nos acompanha e nos ajuda a identificar e discernir as moções do Espírito Santo. Os momentos de desolação e consolação, bem como quais as regras da primeira, segunda semana, observando e vivendo pela linha de ouro para a qual nossa vida está andando. Além desse exercício de fim de semana, iniciamos também, juntamente com o nosso grupo de vivência cristã, uma pré-CVX, que é a Comunidade de Vida Cristã, a experiência do Retiro Cotidiano, o EVC. Fomos orientados pela irmã Fátima de Carvalho, que hoje é orientadora do SEI, em Itaici. Foram vários anos de retiros e sérias orientações da irmã, partilhas semanais, quinzenais dos companheiros da CVX. Decidimos então fazer 8 dias com o padre Romanelli. Foram maravilhosos esses 8 dias, depois do retiro de 30 dias em etapas com o padre Adroaldo, durante mais de 2 anos. Continuamos a nossa caminhada de CVX, orientados pelo Emerson e Sandra, um casal que são orientadores aqui no SEI Itaici, e todos nós lá de Guaratinguetá. Hoje nós estamos também na coordenação, no grupo de coordenação da RAI, Rede Apostólica Inaciana, Regional São Paulo. Por que nós resolvemos fazer esse vídeo? Por eu ter sempre me apaixonado muito pela vida de Santo Inácio, por tudo que Santo Inácio realizou e ainda realiza através da comunidade, da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Neste ano nós tivemos a oportunidade ainda de fazer o CAP, curso para orientadores e acompanhantes dos exercícios espirituais, coordenado pelo padre Ranieri. E lá me veio essa vontade de montar um vídeo sobre um pouco da vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, ou como jovem se chamava Inígo Lopes de Loyola, o futuro Santo Inácio, ele nasceu em 1491. Não se sabe o dia nem o mês. Presume-se, porém, que tenha sido por volta de 1º de junho
festa de Santo Inígo, abade de Onia, Burgos, pelo fato de terem sido batizados com esse nome. Inígo era o filho de Beltrán Ibanez de Onás e de Marina Sanches de Licona, da linhagem Onás Loyola, uma família nobre de Guipuscoa, ou da província, como se chamou este território até o século passado. Os Loyolas viviam numa casa ou num castelo que era residência e fortaleza, ao mesmo tempo construída em pedra, com tantas outras no País Basco. O duplo aspecto de lar e castelo se explica pelas frequentes guerras que enfrentaram as principais famílias bascas entre si, e logo depois com a Irmandade das Vilas, formada pelas cidades que iam nascendo no fim do feudalismo. Os Loyolas tinham sido sempre bem belicosos, uma família guerreira e até mesmo ferozes nesses litígios, nessas guerras. O avô de Inígo foi desterrado pelo rei por causa de uma destas brigas e obrigado a destruir a parte superior da casa castelo. Mais tarde, depois de perdoado pelo soberano, permitiram-lhe reconstruir o andar superior com tijolos. Nesta casa fortaleza nasceu Inígo. Os tempos eram mais calmos, não porém sem algumas guerras, ou lutas, ou querelas, que levam séculos para desaparecer. Sobretudo num vale pequeno e fechado, como que forma o rio Urola, em cujas margens se assentam as aldeias de Aspeitia e Ascoitia. A meio caminho entre ambas, ergue-se o solar natal de Inígo. Por volta dos 6 anos, o menino perdeu a mãe. Seu pai, que morreu quando ele já tinha 16 anos, abdicou de todos os seus bens e títulos, ainda em vida, em favor do filho Martim, que passou a ser o senhor de Onás e Loyola. Martim não era o primogênito, e sim Juan, que nesta altura já tinha morrido na Guerra Milanesa. O pai de Inácio, seu irmão Martins, e a esposa deste, Madalena de Araós, foram os que cuidaram da educação do menino, que desde cedo deve ser entendido que, sendo o último de uma família tão prolífera, ia ter de construir o próprio futuro. Assim entenderam também dos seus outros irmãos que foram fazer fortuna na milícia, ou nos exércitos, como Beltrán e Ulloa, ou na América, como Hernando, ou na igreja, como Pedro, que era sacerdote. A infância de Inígo foi a de um menino da nobreza, talvez um tanto mimado por sua condição de caçula e por ser também órfão de mãe. A educação religiosa que recebeu foi mais piedosa do que sólida. O oratório familiar da Casa Castelo era dominado por um entalhe flamengo, representando a Anunciação, presente feito por Isabel, a católica, a Madalena, esposa de seu irmão Martim. Dizia ser um quadro milagroso. Inígo recebeu então a tonsura quando tinha ainda quase adolescente, tornando-se então clérigo da ordem menores. Mais tarde, poderia receber um benefício eclesiástico de caráter econômico, vinculado a esta condição e título. Esse, entretanto, pelo processo aberto contra ele, em Pamplona, seu comportamento deixava muito a desejar. Das atas desse processo se deduz que seus costumes, seu modo de vestir-se e seu penteado estavam longe de ser a de um homem de igreja. Se sabe qual foi o delito que Inígo e seu irmão Pedro cometeram num dia de carnaval. Deve ter sido suficientemente grave para fazê-lo fugir e recorrer
a sua condição clerical, a fim de escapar da acusação. A impressão que deixam estas primeiras notícias de sua vida é que Inígo era um rapaz um tanto tresloucado, com inclinação para brigas, e certamente muito cônscio dos privilégios que lhe vinham do seu nascimento e da sua condição fidalgo. Com 15 ou 16 anos, Inígo foi completar sua educação em Arévalo, hoje na província de Ávila, na casa de Dom Juan Velázquez, que era contador-mor do reino de Castela. Como era amigo do pai de Inígo, ofereceu-se para acolher, com mais um filho seu, o caçula dos Loyolas. O adolescente deve ter se sentido ali como em sua própria casa, rodeado dos filhos de Velázquez, alguns dos quais teriam mais ou menos a mesma idade que ele, como eles vivem em grande estilo. No palácio de Velázquez, veio a conhecer os reis e a corte, desfrutando de todos os privilégios da alta aristocracia da época e dedicando-se à boa vida. Caçadas justas, torneios, saraus, bailes, jogos de azar, baralho, dados e aventuras galantes. Anos mais tarde, já convertido em Inácio de Loyola, confessaria que era dado às vaidades mundanas, que naquela fase cometeu aventuras de mancebo. Gostava muito de música e de baile. Tinha a mão muito boa para caligrafia e deve ter lido um bom número de romances de cavalaria, os best-sellers daquele tempo. Foram 10 anos de alegria juvenil sem pensar muito no futuro. Prova disso é que o fato de que desgraça repentina que se abateu sobre os Velázquez pegou desprevenidos tanto estes últimos como o próprio Inígo. A morte de Fernando o Católico foi a ruína daquela família. As primeiras medidas tomadas por Carlos I contrariam Dom Juan Velázquez, que viu nessas decisões um prejuízo para o patrimônio real. Por isso ele chegou a usar até a oposição das armas. Derrotado e sobrecarregado por dívidas, morreu em 1517. Inígo viu-se então sem protetor, não tinha nada. A viúva de Dom Velázquez deu-lhe uma certa soma de dinheiro e cartas de recomendação para o Duque de Nájera. Dom Antônio Manrique de Lara era um nobre em ascensão. O Duque apostara no futuro imperador e era vice-rei de Navarra. Inígo tornou-se homem de sua confiança, acompanhando-o em vários de seus empreendimentos e em visitas à corte. É possível que então sua atenção se fixasse na princesa Catarina da Áustria. Os biógrafos do santo pensam que ele faz alusão a ela, quando diz, anos mais tarde, que tinha os olhos postos numa dama, que era mais que condessa ou duquesa. Mas como essas coisas são muito, vamos dizer assim, íntimas, vamos pedir para que o próprio Inácio, o grande cavalheiro, o peregrino, nos conte um pouco de sua vida. Santo Inácio, quem é você? Inácio de Loyola? Bem, acham que nasci no ano de 1491. Nem eu mesmo sei. Pois não havia registro destas coisas naquele tempo. Festa de aniversário. Nosso costume era ainda, e é ainda, celebrar o onomástico, isto é, a festa do santo que nos deu o nome. Eu me chamava Inígo de Loyola. Mais tarde passei a assinar Inácio de Loyola. Hoje sou conhecido como Santo Inácio de Loyola. Mas nem sempre fui santo. Nasci no País Basco, lugar de montanhas, mar, muito bravo.
floresta, fronteira das terras da Espanha e da França. Nós bascos temos nossos traços típicos. Temos até campeonato de levantamento de pedras em 3 categorias: esféricas, cilíndricas e cúbicas. Minha língua materna não foi o castelhano, língua da Espanha, mas o basco. É uma língua única. Até hoje, no 3º milênio, não descobriram de que outras línguas ela é aparentada. Os fofoqueiros costumam dizer que o demônio não nos tenta porque não conseguiu aprendê-la. É claro que isso é bobagem. Eu sou testemunha do que estou dizendo, pois fui muito tentado e caí em tentação, como vou lhes contar. Minha casa era uma pequena fortaleza. Minha família fazia parte da nobreza local. O restrito grupo dos parentes maiores, na porta principal, tínhamos esculpido na pedra nosso brasão. 2 lobos com as patas na panela. Ola, dos camponeses, lobos, e ola, quer dizer Loyola. Vendo essa imagem esculpida na pedra, todos sabiam com quem estavam lidando, com gente muito brava. Como eu não era o mais velho, e sim Dom Beltrão, eu nada herdaria, a não ser o nome limpo de minha família, boas maneiras e o manejo da minha espada. Por isso, pelo ano de 1506, peguei o caminho da fortaleza de Arévolo, pondo-me a serviço de Juan Velásquez de Cuellar, ministro do rei Fernando o Católico. Aquele casado com Isabel, a rainha que enviou Colombo em sua grande aventura marítima, quando descobriu um novo mundo, a América, o Brasil. Gostava de espadas e arcabuzes, as espingardas daquele tempo. Treinei bastante no uso dessas armas, na arte da montaria. Gostava de dançar, de namorar. Queria fazer alguma coisa grande, que me elevasse aos olhos da corte e me pusesse à altura de uma bela mulher de alta linhagem, mais elevada até do que as marquesas e duquesas. Confesso, eu era bastante vaidoso, ansioso por honras. Cheguei a cometer um delito grave e fui processado em 1515. Mas, como quem tem padrinho não morre pagão, eu lembro bem, naquelas terras, correndo de cavalo, andando, junto com meu irmão. Meu irmão falou: desta vez, você foi longe demais, Inigo. Por causa de uma brincadeira de carnaval, acabamos fugindo da justiça como criminosos. Ah, mano, não adianta lamentar. Vamos manter a cabeça no lugar para não ser caçados como rolinhas. Não vai ser fácil sair dessa. A estas horas, em Aspedia, todos falam do que fez. Aonde irá? Para Herávulo? Não, vou para Pamplona. Pamplona? Será bastante grande para escondê-lo? Não vou me esconder. Pedirei asilo no Palácio Episcopal. Valha-me Deus, nada amedronta este moço. Que assim segue. No carnaval de 1515, Inigo refugia-se na igreja para escapar da justiça. A intervenção do vigário episcopal evitou uma maluquice de juventude o levasse à prisão. Meses mais tarde, ele voltava a Erévalo sob a proteção de seu protetor, Dom Juan de Velásquez, chanceler do rei Fernando. Mas, Velásquez morto, Inigo é recebido como gentilhomem na casa daquele duque de Nájera,
Mas, Inácio, observa uma pessoa sendo assaltada. As brigas e confusões de rua são frequentes e Nigo procura não intervir quando o assunto não lhe diz respeito. Mas a pessoa pede socorro, socorro, pega ladrão, socorro, socorro, pega. Seu sangue de cavaleiro, de Loyola, não lhe deixa não agir naquela situação. Onde vai com tanta pressa? Sai da frente, ou será pior para você. E na luta, Inigo acaba ferindo um soldado. Vence a luta. E agora, valentão? Por favor, senhor, não me mate. Não devo arriscar a pele em brigas de rua. Preciso pensar no meu futuro, em fazer fortuna, no lugar. Meu lugar é na corte. E assim vai, em Valladolid. Passa-se o tempo em festas, jogos ou torneios. Sem pressa, sem renda familiar, eu confiava em meus galanteios para fisgar uma boa noiva. Também aqui, a sua excessiva ambição punha tudo a perder. Diga, meu Artim, aquela não é uma infanta Catarina? Sim. Vive quase presa em Tordesilhas, ao lado de sua mãe, a rainha. Deixaram-na sair para ver os jogos. Mas é linda. É inatingível, Inácio. Com a audácia da juventude e confiado em minha eloquência, abordei a princesa, falando-lhe de viagens e aventuras, descrevendo-lhes as belas paisagens em que passei a infância, tão diferentes das de Castela. Pintei-lhe um futuro cheio de belos projetos e grandes ambições. A donzela dizia admirar, admiro sua gentileza, e sobretudo invejo sua liberdade. Meu mundo se limita a uma janela em Tordesilhas, de onde vejo crianças brincando. Às vezes jogo-lhes umas moedas para evitar que vão embora. E agora perdoe-me. Minha curta estada na corte terminou. Espero-me em Tordesilhas. E eu fiquei olhando aquela dama. Ela ficou no meu coração. Meu irmão falou, acorde, você é louco. Não é demais para você querer uma princesa? Meu coração dizia, quero o que houver de mais alto, Martim. O mais alto, sempre. Vários anos depois, o Duque de Nájera se vê metido num conflito com o príncipe Henrique, que exige Nava, isso é, ocasiona uma guerra que se prolonga absurdamente. Eu fui naquela guerra e entrei na luta, mais por gratidão ao Duque do que por achar que a causa era justa. Mas eu, não, como cavaleiro, não podia fugir da luta. E eu debilitado, a guarnição debilitada de Pamplona, um impressionante exército francês vem em auxílio dos que fazem o cerco, do qual participam milhares de navarros fiéis ao príncipe. Neste ponto, o Duque de Nájera deixa Pamplona para pedir reforços. Ninguém mais o vê. Era uma situação de desespero. Com o Duque, foge também o bispo e seus capitães. Até a população está contra nós. Ah, tomara que meu irmão Martim traga logo as tropas. Olha, Loyola, vai ao encontro do seu irmão. Oh, meu Deus, outro que deserta. Mas não, eu não desertei. Eu fui à luta. Fui chamar Martins, fui encontrá-lo e dizer-lhe que Pamplona está perdida. Nunca meterei meus homens nesta enrascada. Voltamos a Quiposcoa
Eu falei para ele, não. Quero persuadi-lo, Martim. Estou me acostumando a ficar só. Inigo, venha comigo. Você aqui não tem nenhuma oportunidade de salvar a vida. Mas meu sangue guerreiro não me deixou. Talvez seja a última vez que nos vemos. Não a estragues pedindo uma ignomínia. Volte, você está louco, Inigo. Mas eu segui. Não podia deixar minha guarnição a sós. Todos a seus postos, o ataque começa a qualquer momento. E os reforços não existem, nunca virão. Estamos perdidos, a única saída é a rendição. E eu, com meu sangue de cavaleiro, disse, um cavaleiro não se rende jamais. Mas nessa noite, ao passar em revista as armas, eu medi o risco da minha decisão. Estaria agindo certo, procedendo como herói na defesa da muralha até as últimas consequências? Ou será loucura insensata lançar meus homens e a si mesmo numa morte certa? Amanhã surpreendeu-me com estas dúvidas. Mas a luta começou. Fogo para valer. O grosso do exército chega às muralhas e começa a rugir a artilharia. Aguentem, rapazes! Os canhões lançam suas perigosas balas com estrondo. Cuidado, capitão! Ai! Feri-me, parecendo mensagens de morte. Capitão Loyola está caído e muito ferido. Suas pernas estão destroçadas. Levantem bandeira branca, é o fim. Minha perna, eu nem a sentia. Estava totalmente destruída, meu joelho. Só ouvi o grito, Pamplona se rendeu. Eram corvos, 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 porque eram muitos feridos e muitos mortos. Era uma desolação e o exército francês vinha. O conde de Foyes, o capitão que mandava a defesa, está muito ferido. Leve-me até ele. Nem sempre se vê um adversário tão valente. Lá estava eu, toda minha perna toda arrebentada. E vinha aquele guerreiro. Será que atendido com todas as honras, como convém a um adversário tão bravo? Meus médicos cuidarão de seus ferimentos. Ao aceitar a sua gentileza, permito pedir-lhe um favor, que eu seja transportado a Loyola, minha casa. E o general deu-me isso como concedido. Peço-lhe ainda um favor, senhor conde, aceite isso. Entreguei minha espada àquele conde, pois eles tinham vencido a batalha. Passei dias entre a vida e a morte. Suportei terríveis operações para ajustar os ossos quebrados e eliminar uma protuberância óssea que me impedia de calçar as botas. Fui submetido a uma outra cirurgia. Não podia ficar, eu era um cavaleiro. Como é que eu ia ficar com a perna torta? Eu não podia vestir minha bota. Nessa segunda cirurgia eu quase morri. Mas fui me recuperando. Enfim, graças às minhas forças físicas, sobretudo a minha boa vontade, fui recobrando a saúde. Junto à janela do castelo de Loyola, ante o monte Izarraite, eu olhava as coisas entre o tédio e dores, muitas dores. Naquela época não tinha anestésico, era dor mesmo, nós tínhamos que suportar. Era muita dor o joelho. Pedi à minha cunhada, Madalena, se havia livros e aventuras de cavalaria nesta casa, para aliviar o meu tédio de um cavaleiro ferido. Mas ela falou que não. Mas encontraremos algo.
E realmente encontraram 2 livros. Um sobre a vida de Cristo e outro sobre a vida dos santos. Ah, meu Deus, essa não. Eu queria um livro, o Amadís de Caçula, um livro sobre cavalaria, um romance. Mas qualquer leitura vai ajudar-me a distrair-me. Li, reli aqueles livros, primeiro meio à força, mas pouco a pouco o interesse. Nasceu em mim um ideal mais forte de que quando eu só buscava honras e glórias. O que está acontecendo comigo? Que ambição é esta que me leva a querer fazer o que São Francisco de Assis e São Domingos fizeram? Dominado por esses pensamentos, eu via passar os dias, experimentava lentamente uma melhora física. Mas não se compara à minha transformação interior. Vários pensamentos vinham. Minha cunhada falava: Martim, Inigo me preocupa com frequência, o vejo absorto, ensimesmado, fica horas trancado no quarto. Martins falou: não lhe dê muita importância, Madalena. Ele acaba de sair de um grave acidente, isso logo passará. Mas ela dizia: não, Martim, sinto que dessa vez se trata de uma mudança profunda. Ela tinha razão. Era uma mudança da qual nascia um novo projeto para mim. Mas é que eu não conseguia revelar. Não sabia se ia a Jerusalém, se ia casar com uma princesa, o que fazer? E entre os pensamentos foram surgindo, uma hora pensando em conquistar uma princesa. Mas depois aquilo me dava tristeza, não continuava o pensamento. Outra hora, vinha aquela grande vontade de seguir a Jesus, de ser como São Francisco, de ser como São Domingos e outros santos. E aquilo me trazia muita paz, muita felicidade. E fui discernindo, e decidi: irei a Jerusalém, descalço, como peregrino, comendo só verduras, e farei toda a penitência necessária para reparar minha vida passada. Achei que tinha chegado o momento de partir. Fisicamente, não como antes, pois eu mancava, cocheava, e isso ia acontecer pelo resto da minha vida. Primeira etapa, farei em Monte Serrat, uma cidade de peregrinos. Devo ir a Navarrete, ver o Duque de Nájera, que me deve certa quantia. Pensei: vou buscar um dinheiro lá que me deve para poder iniciar essas minhas viagens. E realmente, ele não mentiu. A visita ao Duque é a primeira coisa que vai fazer. Mas aos olhos de sua cunhada, Madalena, são cheios de lágrimas. Algo lhe diz que muitos anos passarão antes que torne a vê-lo. Linda Madalena, minha cunhada, tinha razão. Ela chorava porque sinto que gostava muito da minha presença. E assim eu andei, parti, um pequeno burrico, passando em cachoeiras lindas, lugares maravilhosos. Ia pensando: uma nova vida começa para mim. Dessa vez, nada me impedirá de seguir a Cristo, meu único Senhor. Está alegre, Senhor?
Eu diria que vai buscar uma recompensa. Eu olhei aquele mouro, caminhando, encontrei-me com ele. Falei para ele, acertou, bom cavaleiro. A melhor, vou me ajoelhar diante de Nossa Senhora, a Virgem de Montserrat. E o mouro disse, virgem? Não concordo. Concebo que ela tenha concebido sem homem, mas dar à luz ficando virgem? Nessa não posso crer. Aquilo mexeu com o meu coração. E falei para ele, não tolero que me diga tal blasfêmia. Ele ficou assustado e foi-se embora, andando. Correndo com o seu burrico. Até o burrico estava assustado. E veio para mim uma força muito forte. Vou perseguir esse infiel e matá-lo. E olhei. Mas olhava e vinha no meu coração, vou perseguir. Mas veio para mim, eu vou soltar as rédeas do meu cavalo. Mesmo sendo meu dever de cavaleiro, de matar quem ofende minha dama, Nossa Senhora, não é cristão derramar sangue. Que Deus me ilumine. Resolvi soltar as rédeas da minha mula e deixá-la seguir por onde quiser, segundo que matarei ou deixarei partir, dependendo se ela pegar uma encruzilhada ou não. E segui. Ele foi por uma estrada, eu fui por outra. Senti que realmente era a vontade de Deus. Um acaso providencial salvou a vida do mouro e aquietou os meus escrúpulos. A raiva foi passando, entreguei aquilo nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Chegando a Montserrat, a minha primeira etapa do que será uma aventura gigantesca, lugar de montanhas. Nessa noite, seguindo a tradição de um cavaleiro andante, eu fiz no altar a vigília das armas, mas não as usava mais. Encontrei um mendigo e resolvi trocar minha roupa fina pela tosca túnica dele. Toma, irmão, elas servirão melhor a você que a mim. Segui cheio de orgulho, achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Mas vi que meu orgulho estava ferindo outros. Um cavaleiro, soldados, me pararam. Senhor, espere um pouco. Pegamos o ladrão que roubou suas roupas. Foi fácil, ele é muito conhecido aqui. Já lhe demos o que merece. E eu olhei, lá estava ferido, aquele pobre homem, amarrado, algemado, judiado por aqueles soldados. Eu vi a besteira que eu tinha feito, o meu escrúpulo, o que tinha acontecido. E falei para os soldados, deixe-no, pelo amor de Deus, eu lhe dei as roupas de presente, este pobre é inocente. Ó Senhor, ajoelhei-me e falei com Deus, de novo me enganei, Senhor. Com esse meu erro fiz mal a este pobre infeliz, só para aumentar minha vaidade de querer ser pobre. Arrependido, chorei desconsolado. Lentamente, entre soluços, retomei meu caminho para Manresa, que seria outra etapa decisiva em minha vida. Lugar onde tinha um belo rio, mosteiro. Pensava passar poucos dias em Manresa, mas fiquei um ano inteiro. Uma epidemia, uma doença grave, em Barcelona, me impediu de continuar a minha peregrinação.
Aí aproveitei para ajudar. Pedi esmola, repartia entre os pobres e fui a um hospital para cuidar dos doentes. Comia pouco, quase não rezava, quase não dormia, sempre rezando, muitos escrúpulos. Na cidade todos falavam de mim. Nossa, quanto escrúpulo em minhas confissões. Parece que eu nunca ia ser perdoado. Confessava. E muitos falavam de mim. O que eles falavam? Uns? Ah, é um louco. Mas tinha pessoas que diziam, é um santo. E as crianças, muita gente me chamava, olha o homem do saco. Porque minha roupa era tipo roupa de saco mesmo, como os franciscanos antigamente. Minha saúde foi se debilitando, quase não me alimentava, cheio de escrúpulos, gravemente enfermo, quase caí dentro de um poço, poderia ter morrido, me salvaram, me recolheram. Uma família caridosa me recolheu. Pediram para que eu repousasse, que eu iria sarar logo, pois estava muito fraco. E comentavam, de longe, desta ele não escapa. É um santo. Um santo? Não sai daqui sem levar uma relíquia. A senhora olhou a minha bolsa e disse, mas que homem é esse? E ali estavam alguns instrumentos que eu usava para minhas pesadas penitências, até umas certas torturas que eu fazia para que Deus me perdoasse os pecados. Claro, era um escrúpulo muito forte. Eu fui melhorando, lentamente, sob cuidado daquelas pessoas, eu fui me recuperando. Muitos vinham em casa e me veneravam como um santo. Eu falava, chegou o momento de partir para Jerusalém. Nunca esquecerei Manresa, nem sua boa gente. A dona da casa me disse, a senhora ainda não está completamente curado, fique um pouco mais. Mas a minha vontade era seguir. Eu achava que eu tinha que ir a Jerusalém. Lá era um destino para mim. De novo na estrada, depois de longos meses de prece e penitência, achei o verdadeiro sentido da minha vida. Por escrito, toda a minha experiência de meditação, fui escrevendo um pequeno caderninho. Era bom de escrita, tinha aprendido muito a arte de escrever e sentia que aquilo seria um guia para o conhecimento humano e busca de caminhos de perfeição que leve a Deus. E eu chamei esse livrinho de exercícios espirituais. Fui escrevendo, colocando. Sabia que aquilo um dia serviria para algo. E consegui uma viagem, um navio, seguindo, ajudado pela caridade de amigos, cruzei o mar em direção à Itália. Chegando no porto bonito, cheio de navios, encontrei um casal. Ah, vou com meu filho até Roma. Se não se importa, podemos viajar juntos. Observei o rapaz, jovem muito bonito, bonito demais até para ser homem, mas olhei. Falei para eles, podemos passar aqui à noite. Soldados gostam de nos dar abrigo. E lá, junto aos soldados, nós comemos, nos alimentamos bem. Mas eu fiquei meio impressionado com alguns
Aqueles soldados que tinham uns olares de desejo, uns olares lascivos para o rapaz. Não senti muito boa coisa naquilo, não. Aí eu olhei para o homem e disse: olha, você foi muito prudente vestindo sua filha com roupas de homem, mas não enganou a mim, que fui soldado, e nem a esses soldados. Por isso tenha cuidado com sua filha. E os soldados, com aqueles olhares lascívios, de desejo, colocaram na sua mente coisas ruins. Eu me recolhi para o meu quarto, mas escutava. Não conseguia dormir porque escutava socorro, socorro, socorro. E corri para lá. Um pedaço de madeira. E aqueles soldados estavam querendo estrupar aquela menina. A mãe desesperada. Veio-me o sangue de Loyola, o sangue de cavaleiro. Das roupas de mendigo ressurgiu o valente soldado. Falei para eles: fora, seus velhacos, não lhes permitirei tão pouca vergonha. Os soldados se afastaram, não nos metemos em encrenca por causa de um beato desse. Vamos embora, vamos embora. A gente só queria se divertir um pouco. Graças a Deus foram embora, sem mais consequências. E aquela pobre mãe, com a sua filha. Fomos seguindo, bem cedinho, prosseguindo, nós três em silêncio. Aquelas duas mulheres sentiam-se protegidas por mim. Um simples e desconhecido mendigo. Olhei que elas estavam seguras. Estamos perto de Roma, sigam sozinhas, pois me sinto muito cansado. Senti que elas deveriam partir sozinhas. Agradeceram pela minha companhia. As vi se afastando. E suspirei. Esta pálida e tímida garota lembra-lhe outros tempos em que foi galã e poeta. Quase que veio à cabeça, tentação, mas agora eu tinha outra dama a quem pensar. Maria. Talvez por ter sido perdido a minha mãe muito cedo, Maria se tornou para mim a mãe querida. Essa minha devoção a Maria cada vez mais crescia. E fui novamente para o mar. Desta vez de Veneza a Chipre. E segui dali a Jerusalém. Era o meu destino. Chegou ao fim a longa peregrinação. Cheguei à terra em que Jesus pisou. Quanta emoção eu sentia. Veio minha cabeça, veio ao meu coração. Estou decidido a viver e morrer em Jerusalém. Irei ao convento dos franciscanos com estas cartas de recomendação que eu trazia de Manresa. Mas eles falaram para mim, mal podemos manter os frades do convento, é difícil acolher peregrinos. Pedi, encarecidamente, só peço que me ouça em confissão de vez em quando, do resto eu me ocupo. O franciscano me falou que colocaria o caso ao superior e depois vamos ver o que vai acontecer. O superior, fui falar com ele, mas me falou que a vida na Terra Santa é muito arriscada, com frequência perseguições e mortes de cristãos. Nosso dever é evitar encrencas. Mas eu falei para ele, olha, eu não tenho medo de morrer por Jesus. Mas o superior franciscano falou, lamento, irmão, mas tenho poderes delegados pela Santa Sé para excomungar quem se nega a me obedecer.
Senti que era uma decisão. Mas eu tinha aquela vontade de novamente, não de desobedecer, que devia imediatamente partir para Jerusalém, mas voltei ainda à noite ao Horto das Oliveiras. Que felicidade sinto nesses lugares santos, mesmo que seja uma estrada tão curta. Ajoelhei-me, deitei-me, com o rosto no chão, cheio de emoções, rezei. Várias e várias horas passei ali à noite rezando. Mas os franciscanos, ao sentir falta de Inigo, mandam os mouros procurá-lo. Vamos, ande, e me levam. Me botam no navio, longe de Jerusalém. Não era nada disso que eu desejava, mas as circunstâncias da vida eram estas, tinha que aceitá-las. A viagem de volta foi acidentada e cheia de dificuldades. Durante esse percurso, tive uma ideia luminosa. Estudarei durante algum tempo para melhor ajudar as pessoas. E assim segui. Naquele mar. O barco seguia, aquele mar violento, fortes ondas, até chegarmos a Roma. E lá eu quis falar com o cardeal. Eminência, o inquisitor mexia, aguarda-o para a audiência. Eminência, o cardeal falou, mandei chamá-lo para que me informe sobre uns fatos que acontecem em Alcalá e que me causam grande preocupação. Diga-me tudo o que se refere a um tal Inígo de Loyola, cuja presença na cidade está causando sérios distúrbios. Dizem que tem mais de 30 anos e começou a estudar latim em escolas para crianças. E assim eu fui para o Tribunal da Inquisição. Mas o mais grave, diziam que eu andava rodeado de um grupo de rapazes que vestem roupas de clérigo, sem selo. Alguns deles andam descalços. E se reúnem em casas para práticas noturnas, as quais acorrem só mulheres, inclusive mulheres de vida. O inquisitor mandou chamar-me. Inígo de Loyola, o senhor deve acompanhar-me. O Santo Ofício o chama para um interrogatório. E o interrogatório começou. Fomos informados de que em suas reuniões algumas mulheres sofrem desmaios e arrebatamentos. Aí eu falei, quando uma mulher que foi pecadora muda de vida, o desmaio é reflexo da repugnância pelo pecado que sente dentro de si. Mas falavam, é verdade que o Senhor indica às mulheres quais os pecados que devem confessar ou não devem confessar? Porque todos vocês usam hábitos iguais se não são clérigos. Ah, falei, são nos casos em que descubro nelas escrúpulos que não são pecados. Então lhes aconselho que não se confessem. Sobre nosso hábito, é apenas uma túnica própria da nossa pobreza. Se não convém que sejam iguais, vamos tingi-las de cores diferentes. Mas a Inquisição não encontrou nada que me acusasse. Os inquisitores suspenderam as investigações, apenas reiteraram a proibição de andar descalços. E assim, fui me despedindo. Adeus, irmãos, até amanhã. Mas eu vi uma mulher escondida, ela dizia,
Perguntei: quem é você? Que coisa teme a ocultar-se? Ela falou-me: envergonho-me de me aproximar do Senhor, sou uma perdida. Mas eu falei para ela: ao contrário, sua sinceridade e atitude humilde a enobrece. Como se chama? Falou-me que era Maria da Flor. Maria da Flor, vai muitas vezes falar comigo. Eu tive muita paciência para regenerá-la. Descobri que é uma mulher transparente e generosa. Talvez por isso, foi pródiga de seu corpo e vítima de amores enganosos. Ela sentia no seu coração que eu tinha sido o primeiro homem que não a olhou como um objeto, falando-lhe de ideais diferentes, dos prazeres, mostrando-lhe a beleza do mundo interior pleno de espiritualidade. Mas os delatores da Inquisição creem que desta vez encontraram um bom motivo para me condenar, colocar na cadeia de novo. Vinham acusações. Sabemos que em suas confidências vocês mantinham os rostos bem próximos, como namorados. Olha, me acusando daquela pobre mulher. Mas ela falava: quando eu olho para esse homem, minha tristeza desaparece. Mas nada me acusaram mais. Fui posto em liberdade, me dirigi a Salamanca, meus amigos, para continuar meus estudos. E lá encontrei um novo inimigo nas ordens religiosas, que me proibiram de pregar a palavra de Deus sem ter estudado teologia. Fomos até presos num convento, certa ocasião, como perigosos, ante certas aprovações. Decidi sumir dali e fui para Paris, a bela Paris. E lá que germina a semente do que será minha grande obra. Nossa casa está aberta a todos. Meu nome é Fabro. Sou de Saboia e estou terminando filosofia. Fabro. Ah, será um grande santo. Não podia ter achado um companheiro melhor. Estou começando a carreira e tenho uma cabeça meio dura para livros. Ah, mas conheceu um tal de Francisco, jovem, altivo, que veio pedir para mim uma certa ajuda. Falei: será um prazer ajudá-lo, meu amigo. Francisco Xavier está para formar-se. Logo você e ele serão grandes amigos. Não creio. Prefiro conseguir doutorar-me que perder tempo com beatos. Inigo percebe que tem em mãos uma árdua tarefa: conquistar esse jovem orgulhoso e cheio de ambições terrenas. Olhei para ele e decidi no meu coração passar para ele a mesma experiência que eu tive com exercícios espirituais. Conte comigo, ajudá-lo-ei em tudo que puder. Francisco Xavier era um dos jovens mais brilhantes da universidade, não só na parte acadêmica, como também nos esportes. Sua hostilidade para com Inigo vinha em parte de seu temperamento navarro. Não se esquecia de que no passado os guipuscoanos foram aliados no bando contrário ao seu, eram inimigos de guerra, lutas. Mas naquele quarto os dias passam sem que se quebre o gelo entre Xavier e Inigo. As palavras delicadas que eu dava para ele são podadas com uma gargalhada ou com zombaria irônica do navarro Francisco. Mas eu ia devagar. Pressentia
um grande coração por trás da vaidade que tinha Xavier ou que demonstrava. Mas uma carta inesperada apressou os acontecimentos. São coisas de Deus, Deus agindo. Francisco, chegaram notícias de sua terra. A espantada dele disse: que horrível, desgraça. Morreu a minha irmã Magdalena. É dupla a minha dor, porque agora terei de parar de estudar. Perguntei para ele: o que está dizendo? Sempre estivemos distantes, mas há momentos em que é preciso compartilhar as dores. Conte-me tudo. E entre lágrimas, Xavier expôs a mim toda a sua situação. No princípio, pedia muito dinheiro, casa, não só para estudar, queria também manter as aparências de classe. Morta minha irmã, meus irmãos, capitães vencidos e arruinados, cortaram meu sustento. Só a mediação de Madalena, abadesa das Clarissas, conseguiu que, a contragosto, minha família continuasse a mandar-me dinheiro. Agora é o fim, devo abandonar tudo. Mas eu falei para ele: está louco? Não vai, eu não vou consentir com isso, Francisco. Você não está só, seu problema é também nosso. Desde já vamos começar a lutar para solucioná-lo. E dessa maneira, o gelo começou a se derreter. Mais ainda, quando eu me coloquei a recrutar estudantes jovens para aulas particulares com Xavier, que era um bom instrutor. Com isso, ele tinha o dinheiro que a família negava e continuou os seus estudos. Falei para ele: esses rapazes precisam de um professor, ficarão felizes se você lhes der aulas. Desta maneira, a tenacidade de Inigo conseguiu acabar com a vaidade de Xavier. Meu pequeno Inigo, você é maior do que eu, deixarei tudo para segui-lo. E nós nos abraçamos. Seguir a mim? Não, é a Cristo que temos que seguir. Vamos, levante-se, seu grandalhão. Hoje é um dia feliz para mim. E então, aquele grupo de 3, Inigo, Xavier e Fabro, que hoje são santos, vai se ampliando para 7. Todos jovens estudantes decidem terminar a teologia e assegurar seus propósitos com um voto: ir a Jerusalém e lá se dedicar ao apostolado. Em 15 de agosto, este grupo subiu uma colina de Monte Martre, e lá, na Capela dos Mártires, durante a missa celebrada por Fabro, que já era sacerdote, uniram-se por um voto solene. Um voto de amizade, um voto de ajuda mútua. Mas uma nova doença voltou a castigar a minha saúde. Fortes dores no estômago que os médicos não sabiam diagnosticar. Há um remédio que ainda não tentou os ares da sua terra natal. Atenda ao nosso pedido, passe uns tempos em sua casa. E eu, doente, falei: Aspeitia. Faz 13 anos que saí de lá, voltarei, mas não irei ao castelo de Loyola. Viverei como um peregrino pobre. E assim segui, no lombo de uma mula, sabendo que é muito conhecido, que eu era muito conhecido em Quipuskoa. Não queria que me vissem. Cheguei a Aspeitia por atalhos e trilhas de salteadores. Lugares inóspitos. E ao cair da noite, cheguei à fenda de Iturriós, perto de Aspeitia.
Quero um lugar para descansar, tanto eu como o animal. Vou mostrar-lhe seu aposento. E assim me levou até meu aposento. Chegou o dono da pousada e falando: não me demorarei, só quero tomar uma caneca de cidra e recobrar forças antes de chegar às Peiti. Olá, Juan, você chegou bem na hora. Acaba de chegar um homem com jeito de mendigo, mas já tem cara de aspeitiano. Deixe-me dar uma olhada. E assim aquele senhor olhou na fechadura e viu Inigo rezando, ajoelhado, frente ao crucifixo. E falou: sabe quem é esse homem? É o caçula dos Loyolas, Inigo. E correu com a sua carroça para talvez informar os Loyolas que eu estava no meu quarto, roupas humildes, mas pensando como influi em mim a proximidade de minha casa. Mas devo ser forte e dominar meus sentimentos. Escutei barulho, um tumulto. Que tumulto é esse? Ora, eram meus tios, minha tia, todo aquele povo. Martim, Inigo. Agradeço a hospitalidade, mas decidi ficar sozinho em Aspeitia. Deixe-me ir. Ficaram tristes, mas me escutaram. Para evitar novos encontros, fiz uma curta distância que separa da Aspeitia, dando grande volta por caminhos tortuosos. Não pude evitar um calafrio ou pisar na minha terra. Pedi asilo no hospital onde ajuda em tudo o que pode. O comportamento de Inigo nos enche a todos de vergonha. Um Loyola mendigando pela aldeia é algo que não podemos consentir. Assim pensava minha família. Martim. Contudo, dizem que fez um belo trabalho com os pobres e doentes. Todos os consideram um santo. Martins falou: mas está nos humilhando. Recusa vir a esta casa e soube de suas visitas a outros vizinhos. Só nos resta falar com ele. E correu, apressado. Onde está esse cabeçudo? Você tem de vir à nossa casa. As pessoas estão falando de você. Parece desprezar nossa hospitalidade. Aí falei para ele com muita calmamente: exatamente pensava em uma noite dessas. Vejo que afinal está recuperando o bom senso. Mas farei isso por vocês, Martim. Me dizer que todas as noites recebe em sua casa uma mulher que não é a sua esposa. Lamento tanto esse seu pecado que preciso falar com ela, a fim de persuadi-la. Martim saiu realmente perturbado. Mas eu como? Eu vim aqui para tranquilizar minha consciência e volto com ela mais perturbadora. Mas Inácio não deixava de falar aquilo que tinha que ser falado. Inigo passou 3 meses em sua aldeia natal, onde gozou de grande prestígio. Mas chega a hora de partir com seus companheiros e continuar sua obra. Não se preocupe comigo, irei andando. Você sempre me deixa no ridículo, disse Martins. Vão pensar que me nega um cavalo? Em consideração, seu irmão consentiu em ir a cavalo, mas só até o limite de Quipuscoa, onde continuaria a pé. E assim seguiu, despedindo-se, andando por aquelas estradas cheias de raposas. Falei para Martins: aqui peço que me deixe a só. Perdoe-me se talvez o fiz sofrer. E abraçou Martins, que me falou: você sempre teve a cabeça dura, cuide-se bem, Inigo. Deixei uma aura de santidade em Aspeitia, onde nunca mais retornaria. Seu irmão Martins olha longamente aquele pequeno e grande homem que se afasta coxeando, mancando, sem virar a cabeça.
talvez para que não se vejam seus olhos cheios de lágrimas. Dizem que o povo deixou pastar à vontade o cavalo montado por Inígo. Era uma relíquia. O nobre animal tornou-se privilegiado. E Inígo seguiu a viagem sozinho, a pé. Chega a Valência, onde embarca para Gênova. Após acidentada viagem, vai para Bolonha e de lá para Veneza, Itália. Por carta, pede que venham até ele os seus companheiros, que estavam em Paris. E Trementes conclui seus estudos de teologia e recruta mais companheiros, e vai se formando uma grande companhia. Neste ponto da história surge um personagem importante, Carrafa, bispo de Chieti, fundador dos Teatinos. Falou-me: já conheço seu ardor e zelo apostólico, por isso gostaria que entrasse na ordem religiosa que eu fundei. Eu, ajoelhado na sua presença, disse: é uma honra para mim, Senhor. Mas falou-me: estou certo de que nesta ordem você pode empregar com fruto suas ânsias de renovação, mas deve esquecer estas práticas que chamam de exercícios espirituais. Olhei para ele, não acreditei no que ele falou. Perdoai meu atrevimento, mas vossa congregação me parece por demais fechada em si mesma. Vivem de esmola, mas não fazem caridade com os outros. Assim que o cardeal ficou tremendamente brabo. Não me escandalizo de que vós, superior desta ordem, vivais em palácios vestindo roupas finas. Nem tudo o que é lícito é também conveniente. Atrevo-me a lembrar-vos, São Francisco de Assis. O cardeal falou: basta, não tolero que um leigo dê conselhos a um bispo. Espero ter o prazer de revê-lo em outra ocasião. Mais tarde, esse cardeal, Carafa, foi feito cardeal e logo papa com o nome de Paulo IV. Foi uma época em que a Companhia de Jesus começou a se formar. Os companheiros de Paris chegam a Veneza com novos membros. Inácio não os espera sozinho, mas seu grupo vai crescendo. Sua meta era Jerusalém, onde pensavam dedicar-se a converter em fiéis, dispostos a morrer nesta missão, se necessário. Mas quando já tinha licença para se instalar na Terra Santa, em Jerusalém, foram suspensas todas as viagens para lá, por causa da tensão entre os turcos e os venetos, ou vênetos. Uma luta dentro da Terra Santa. Ninguém podia viajar para lá. Inácio pergunta: que faremos agora? Enquanto se soluciona o problema, vamos nos repartir pela Itália. Procuraremos fazer bem a todos e ensinar a doutrina cristã, especialmente aos pobres, aos doentes e ao povo mais simples. Mas como apóstolos de Jesus, mas se nos perguntarem quem somos, o que nós diremos? Não somos monges nem frades. Se nos chamarmos clérigos reformados, seremos confundidos com luteranos. Eu falei: somos amigos no Senhor. Nosso ideal é viver como Jesus e seus apóstolos. Somos companheiros de Jesus. E assim surgiu, foi criada por Inácio e seus amigos, a Companhia de Jesus.
Este nome será o nome com que Inácio e seus irmãos passarão para a história. E assim fomos conhecidos. Jesuítas da Companhia de Jesus. Uma companhia que queria lutar para o bem da humanidade. Fracassaram as esperanças de ir à Terra Santa. Francisco Xavier e outros já tinham rezado a primeira missa. Inigo, Inácio, que mudou seu nome para Inácio, adia sua, porque ainda sonha com poder celebrá-la na terra de Jesus. Ele queria celebrar sua primeira missa na terra de Jesus. Se coloca na presença do Papa e diz: santidade, colocamos-nos à vossa disposição para o que desejardes, mandar-nos vossa vontade. Vossa vontade será para nós como a voz do próprio Cristo. O Papa lhe diz: aceito este oferecimento, quero que evangelizem as nossas terras do Oriente. Penso também em mandar uma embaixada à Etiópia só para dissuadir esses cismáticos de se espalharem pela Europa. Preciso de gente como vocês. Inácio recebe cartas, más notícias. Não, muito boas. O Papa nos confia novas missões. Mas isso me preocupa. Como continuarmos unidos se estivermos tão longe uns dos outros? Apesar das ordens religiosas do seu tempo não serem um bom exemplo, decidem fundar uma ordem que, sendo uma equipe unida e coesa, poderia trabalhar livremente a serviço da Igreja. Inácio redige então o que seriam as constituições, ou o estilo de vida dos jesuítas, como que o estatuto, mas chamadas de as constituições da Companhia de Jesus. Muito tempo, muita oração para redigir estas constituições. Uma tarde, encontro uma pequena capela chamada La Storta, perto de Roma. Paremos um pouco para descansar. Olhando como está abandonada, mas que paz de espírito se respira aqui. E ali, Inácio escuta o chamado divino. Enfim, entendo o que de mim quereis, meu Senhor. Sonhei ser peregrino em Jerusalém, viver como vós e morrer mártir. Eram só sonhos, frutos da minha vaidade. Quereis que eu fique em Roma? Pois bem, pobre Inácio, desta vez, não nos decepcionará. Aqui ficarei atendendo aos meus irmãos, como último sacerdote da Companhia de Jesus. E sai com uma olhar brilhante. Seus companheiros falam: olhe como o padre Inácio está transfigurado. Deve ter tomado alguma importante decisão. E assim reúne todos seus companheiros e pede para fazer como que uma eleição. Todo o corpo deve ter uma cabeça. Antes de dispensar-nos, devemos eleger alguém que nos dirija. E todos votam. Ele mesmo não vota em si. Inácio tem todos os votos, menos um. Deve haver um engano. Repitamos a votação. Ele não queria ser eleito. Mas apesar de sua resistência, Inácio tem de aceitar ser o superior geral da nova ordem. Queria servir e tocou-lhe mandar o inveterado caminhante nunca mais sairia de Roma. Passam-se anos e anos. Muitas e muitas cartas ele escreveu
para seus companheiros, que iam para diversos lugares, sua saúde já debilitada. Escreveu quase mais de 6.000 cartas, dizem quase 7.000 cartas. Conversando com Pedro Fávaro, ele diz: Fávaro, você não tem que me imitar, imite a Jesus. É verdade, mestre Inácio, que o senhor não gosta de música. Ao contrário, Ribaneira, fico entusiasmado com ela. Na sua idade cantava e tocava alaúde. Então por que não temos cantos solenes? Porque tiram o tempo do apostolado. E para o estudo devemos encontrar Deus. Deus nas ações de cada dia, e não somente nos cantos e longas orações. Contemplar a natureza, ver Deus em tudo, e tudo em Deus. Eu queria morrer mártir em Jerusalém, mas aqui me vê preso em Roma, enquanto nossos irmãos estão arriscando a vida por Jesus no mundo todo. E eles partem, muitos. Em Roma, Santo Inácio termina a peregrinação nesta vida. Meus companheiros todos, uns foram para a África, outros para o Oriente. Francisco Xavier, na liderança, ajudar a reforma católica da Alemanha, França, Polônia, além da Itália, Espanha e Portugal. Muitos morreram mártires, ainda naqueles anos, os que foram, assim como os que foram para a Etiópia. No começo, eu não queria que os companheiros assumissem trabalhos nas universidades e escolas, porque me pareciam que poderiam, ou que perderiam a mobilidade. Eu imaginava a vida apostólica como anunciar o Evangelho na pobreza, indo de lugar em lugar, entre fiéis e não fiéis, como Jesus e seus companheiros, os apóstolos. Mas a necessidade de servir e a obediência muito cedo nos levaram a assumir o serviço da educação. Escolas de primeiras letras, colégios e até universidades brotaram em toda parte. O primeiro colégio foi da Sicília. Francisco Xavier criou logo outro em Goa, na Índia, onde é o padroeiro para a instrução dos naturais do país. Simão Rodrigues fundou um colégio de Coimbra, em Portugal, um seminário para os jesuítas em formação. Muitos eram jovens, como Santo José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Outros não tão jovens, como Manuel da Nóbrega, que já era padre e bom pregador, quando Deus o chamou à nossa pequena companhia de Jesus. Foi ele que julgamos mais preparado para chefiar o primeiro grupo de missionários que enviamos à América, ao Novo Mundo, precisamente ao Brasil. Um de seus trabalhos mais bonitos foi começaram numa cabana do leste de São Paulo, onde ensinavam tupi, português, latim para os curumins, além de artes e ofícios. Anchieta, tão jovem, com menos de 20 anos, foi quem impôs por escrito a língua tupi. Fez dicionário, gramática, catecismo, escreveu poesia, teatro, construiu a primeira estrada naquelas regiões e o primeiro hospital. Como vocês sabem, esse colégio foi o núcleo da imensa cidade de São Paulo. Achei muito de acordo com o nosso modo de proceder, que Anchieta tenha sido, ou que tenha tido a iniciativa de aprender com os pajés a respeito de suas ervas e frutos curativos. Muito bem se fez com as receitas que ele anotou. Depois tivemos uma bela farmácia em Salvador, semente da primeira escola de medicina da Bahia.
Em Roma terminei minha peregrinação nesta vida. Vim para a casa do meu Pai e Pai Nosso, para estar com Cristo, sua mãe, os anjos e todos os bem-aventurados. No dia 31 de julho de 1556, eu parti para a casa do Pai. Foi muito emocionante ouvir o Pai dizer-me: entra na alegria do teu Senhor. Estou feliz, como nem posso dizer. Ocupo-me em ajudar meus companheiros pelo mundo afora a ajudar. Meus companheiros também percorrem o caminho do peregrino, graças a Deus. Recentemente, obedecendo ao apelo do Papa, voltaram à Albânia, um país onde tinha matado todos os padres religiosos e religiosas e muitíssimos leigos. O Papa nos enviou também à Sibéria para ajudar a fundar a primeira diocese nessa parte do mundo tão fria e gelada, mas onde tantos corações batem quentes. Os jesuítas continuam trabalhando pelo Evangelho do Reino de Deus. Gosto do serviço que o padre Pedro Arrupe fundou em favor dos refugiados das guerras e calamidades, vários vivendo em campos de concentração há longos anos. Muitos têm dado a vida por Cristo e pelos seus irmãos. A lista é grande, mas no Brasil, por exemplo, o padre João Bosco Burnier, o irmão Vicente Canhas, tudo para a maior glória de Deus. É isto mesmo o que queremos, em tudo amar e servir a divina majestade. Afinal, o amor se mostra mais em obras que em palavras. Eu fui anotando tudo o que eu vivi num livrinho que vocês chamam de exercícios espirituais. Anotei minhas experiências e os caminhos que eu segui interiormente, pensando em ajudar os outros. Queria que as pessoas pudessem fazer elas próprias suas experiências de Deus, do Evangelho de Deus, do Reino de Deus. Essas anotações bem ordenadas, eu reuni num livrinho que chamaram e chamam hoje de exercícios espirituais. Esse livrinho descreve os exercícios com uma simples comparação, assim como correr, andar. São exercícios físicos, exercícios espirituais. São qualquer modo de examinar a consciência, de meditar, contemplar, orar, vocal ou mentalmente. Esses diversos modos se orientam para ajudar a pessoa a tirar de si todas as afeições, os afetos desordenados e depois buscar e encontrar a vontade de Deus, que é uma vontade de salvação para todos e cada um de nós, como sabemos por Jesus Cristo. Esse pequeno livrinho dos exercícios não é um livro para ser lido. Podemos compará-lo a um manual de ginástica. Só quem fizer fielmente os exercícios propostos sentirá seus efeitos curativos e corretivos e a melhoria de sua saúde interior, de sua capacidade de sintonizar com Deus, majestade e caridades infinitas. Esses exercícios são uma oração. É preciso que a pessoa os comece com boa vontade, ânimo e generosidade, dons interiores que sempre é possível pedir a Deus bondoso. Em cada exercício se pede humildade e confiantemente a Ele que todas as nossas ações, orações, operações sejam voltadas somente para Ele. Pedimos também a graça própria daquele momento espiritual vivido, por exemplo, dor e sentimento verdadeiro pelos nossos pecados e faltas, o conhecimento interno do nosso Senhor, que por nós se fez carne, para o nosso bem e salvação. Algo que é muito bonito e é típico dos exercícios que eu vivi, é que não é importante acumular muita coisa na cabeça, mas sentir e saborear internamente. Vale a pena refletir como Inácio,
como eu recomendo que o orientador não fale muito, mas dê com simplicidade os esclarecimentos necessários para que a pessoa se encaminhe bem, aproveitando o exercício. Eu digo sempre que o que a pessoa descobre por si mesma, partindo do fundamento verdadeiro da história de nossa salvação, quando encontra alguma coisa que a ilumine e faça sentir melhor aquele ponto, tem maior gosto e fruto espiritual do que se quem dá os exercícios explicasse tudo com pormenores, poucas palavras. É o exercitante, aquele que faz os exercícios e tira proveito deles. O outro chamaria de um orientador para garantir o método e a ordem, ajudar a superar os obstáculos e dar ânimo na hora da luta, da vontade de deixar para lá. Os exercícios completos que eu dei a Francisco Xavier, Fabro e muitos outros levavam cerca de 30 dias. São feitos com melhor resultado quando a pessoa toma a distância dos negócios, ocupações, rotinas, amigos e conhecidos, para aceitar o convite de Jesus aos seus discípulos. Passemos à outra margem, isso é, um lugar onde nem tanto aperto pudesse se dar à escuta do Mestre Jesus. No entanto, os exercícios, como qualquer ginástica, devem ser adequados às forças e disposições de cada pessoa. Podem ser feitos alguns exercícios iniciais, depois exercícios que o próprio Inácio, que eu mesmo chamo de exercícios leves, para entrar num ritmo mais puxado, quando a pessoa estiver mais robusta e preparada na sua oração. Como os evangelhos, em particular o de São Marcos, os exercícios têm como uma primeira etapa uma purificação interior, de descobertas das funduras do pecado e da imensidão da misericórdia de Deus. Só quando a pessoa que se exercita chega a festejar ou a desejar saber do Pai das misericórdias, das luzes e de toda a consolação, o que deve fazer pelo Cristo, poderá ter ouvido ou ouvidos para ouvir o convite do Rei, o apelo de Jesus a começar a ver e prever os próprios rumos, comparados com o fundo luminoso dos passos de nosso Redentor. O reino de Deus é o reinado da justiça, da paz verdadeira, do amor solidário e misericordioso. Onde falta a justiça, o direito dos povos e das pessoas, é atropelado. Ou nem sequer se tem a noção da dignidade da pessoa humana, seja ela pequena ou grande, pobre ou rica, instruída ou analfabeta, saudável ou doente. É preciso anunciar o reino, trabalhar pelo reino e seus valores, dar testemunho de um serviço solidário e comprometido com os que sofrem. A fé autêntica responde ao chamado de Jesus, dizendo: aqui estou, Senhor, envia-me. A fé pede justiça na caridade de Cristo que nos impele. Portanto, nesses exercícios, chega um momento em que devemos tomar consciência do que constrói o reino e do que o ataca, e pedir a graça de sermos bem claros a este respeito, para agir conforme o Evangelho da salvação nossa, de toda a humanidade, de todas as criaturas. Se os exercícios vão levando a um nível em que a pessoa pode se dar conta, com a graça de Deus, com a graça que Deus não nega a quem procura e pede, do que deve fazer de sua vida como um membro do povo de Deus, cidadão do reino, filho da igreja, nossa mãe, que nos gerou em Cristo, no momento da eleição de estado de vida, ou quando essa já foi feita de uma reforma de vida. Para quê? Nessa altura, é claro, a eleição, a reforma de vida, é para viver com maior beleza e fidelidade à graça do batismo, que faz de cada um de nós filho e filha de adoção do Pai. É para levar a vida evangelicamente, é para mais amar,
mais conhecer e mais servir a Deus nosso Senhor. É para trabalhar como Jesus, pelo reino do Pai, por uma sociedade humana, fraterna, justa e solidária. Um ser humano livre das paixões desordenadas, do pecado, pronto para ser gente para os demais. Feita eleição ou reforma de vida, a pessoa pode entrar na contemplação do amor até as últimas consequências. O mistério da Páscoa, a paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nos amou até o extremo, que nos amou até o fim. Se nosso amor chega a ter essa revelação, com a graça pedida em cada exercício, experimentado união com Jesus na sua entrega ao Pai por nós, fica então confirmada a eleição, reforma de vida. Então começa uma nova etapa, uma etapa de vida nova, um olhar novo para a mesma realidade do nosso tempo. As coisas se mostram para nós como dons de Deus. Todo bem nasce dele e leva a ele. Nosso olhar interior é capaz de ver todas as coisas de novo, ou de novo modo, pois fiquemos de coração convencidos de que o Criador trabalha em todas as coisas. Seu amor, todo o amor verdadeiro se mostra mais em obras do que em palavras. Podemos, por isso mesmo, em cada dia que se encerra, rezar, assim como eu rezava sempre, mais ou menos assim. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória e entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho, possuo, vós me destes. Vós, Senhor, restituo, tudo é vosso. Disponde segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, pois ela me basta. E assim, Inácio, o peregrino, é levado para o céu. Sua morte, assim como comprovado por muitos irmãos, todos os jesuítas assim passarão a ser chamados. Fazem os exercícios espirituais durante um mês e neles adquirem a marca do apóstolo de Jesus, pobre, livre, para encontrar e servir a Deus em todas as circunstâncias de sua vida, mas voltado especialmente para a necessidade dos homens. Essa é a maior glória de Deus. Inácio, no fim de sua vida, tem um problema sério de vesícula, e foi disso que morreu na manhã de 31 de julho de 1556. A Companhia de Jesus, nessa data, já tinha mais de 1000 membros. Nestes 500 anos, chegou a ser extinta por um Papa, mas restabelecida por outro, anos mais tarde. Nunca deixou de servir a seu único Senhor Jesus Cristo e a sua esposa, a Igreja. Os jesuítas de hoje desejam continuar servindo esta mesma Igreja com um espírito idêntico ao daquele fidalgo que nasceu Inígo de Loyola, mas acabou se tornando o grande Santo Inácio de Loyola. Aproveite estes exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e sejam felizes. E em tudo, amem e sirvam para a maior glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.